Fala, meus chuchuzinhos do terceiro médio. Vamos pegar a última, né? Que última, Pro? Último vídeo relacionado à matéria. A gente vai ter mais uma aula de Zoom. Eu posso trabalhar com vocês mais algumas atividades aí, alguns vídeos de algumas retomadas, principalmente a parte de genética. A gente pode retomar algumas partes nas duas próximas semanas, mas a gente vai para encerrar o processo, minhas crianças. E é isso aí. Bora lá, então, falar um pouquinho sobre evolução. Só lembrando que, como a gente estudou genética, a genética, efetivamente, ela só surgiu como base do neodarwinismo a partir de 1963. Então, antes de você pensar qualquer coisa, 1963 foi quando o papai Mendel, da genética, se uniu ao Darwin, que é do século XIX. Então, o século XX se uniu ao século XIX na chamada teoria sintética da evolução. Mas só para a gente entender um pouquinho sobre o processo evolutivo, a primeira ideia sobre o processo evolutivo, ela é baseada numa ideia mais fixista. Então, o fixismo, ele tem como base a ideia religiosa do criacionismo. Então, no caso, é aquela ideia de que, meu Deus criou tudo, PT saudações e a vida segue, né? Aquela brincadeira que eu sempre falo para os alunos. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele parou para dar uma assistida no futebol de domingo às 4 da tarde. Então, automaticamente, a gente tem que pensar assim, eu não vou desencanar dessa ideia. Não, brother. Se você é uma pessoa que entende que na sua fé é isso, ok, mas eu não estou aqui para discutir a sua fé, eu estou aqui para discutir a ciência. Então, você pode até discordar, mas você tem que entender que isso é prerrogativa básica do seu vestibular. Então, você vai ter que saber, meu amigo. Não adianta você escapulir desse processo. Então, o criacionismo ele foi uma das primeiras bases relacionadas à evolução. Quando a gente fala sobre evidência de evolução, o Darwin foi o cara mais top que tinha. E a primeira ideia de evolução ela era base fixista, porque o Lamarck, o Jean-Baptiste Lamarck, ele falava sobre a ideia básica de que os organismos evoluíam de acordo com as suas necessidades. E aí o Darwin ele começou, só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar localizar vocês em data, tá? Eu gosto muito disso. A teoria do Lamarck é de 1776. Ele morre em 1809, no mesmo ano que o Darwin nasce, 1809. O Darwin demora aproximadamente 80 anos, né, entre a teoria do Lamarck e a teoria do Darwin, né, que foi em 1859, aproximadamente uns 80 anos, tá? E aí, ele demorou demais, né, partindo desse princípio. E uma das coisas que o Darwin mais tocava, e sempre nos seus 20 anos aí praticamente de estudos, por quê? Porque de 1926 a 1931 ele ficou viajando. Depois ele juntou todas as informações desses 5 anos e começou a escrever o seu livro junto com as suas teorias. Em 1842 ele tentou a primeira vez, foi ridicularizado. Em 1849, um cara chamado Wallace cola lá e fala, mano, olha isso aqui. E aí, a teoria do Wallace era muito igual a do Darwin. E o Wallace até hoje não recebe a devida, né, a devida homenagem, porque ele foi o primeiro cara a trabalhar a ideia de seleção natural, que ele, na verdade, chamava de seleção orgânica. E aí o Darwin, no desespero, falou, não, brother, eu vou publicar esse negócio. E aí ele publica em 1858. Ele põe na Convenção Internacional de Viena em Ciência, e aí em 1859 seu livro é publicado e a sua teoria é aceita. E uma das coisas que o Darwin mais estudou, desde 1926 até 1826 até 1859, foram fósseis. Então, o bagulho que ele estudava muito era esqueleto. E aí, uma das coisas que a gente estuda hoje como evidência biológica são os ossos. E aí existem o que a gente fala de anatomia, biologia e embriologia comparadas. Quando a gente fala sobre essa abordagem, a gente tem que pensar em convergência e divergência adaptativas.
Convergência são quando os organismos diferentes vão para o mesmo ambiente. Por exemplo, a baleia e o peixe. Pô, os bichos não têm nada a ver. A baleia é mamífero, o peixe é peixe. Porém, os dois vivem na água. Então, ele diz que eles convergiram para esse mesmo ambiente. A convergência adaptativa me dá a ideia do que a gente chama de analogia. Análogos, estruturas análogas, desempenham a mesma função, porém têm origens diferentes. E a gente vai estudar essa parte de origem embrionária. Quando eu falo que dois organismos que têm as mesmas origens embrionárias vão para áreas e ambientes diferentes, você tem o que a gente chama de divergência adaptativa, mas aí a gente fala de homólogos. Então, quando eu falo de estruturas homólogas, eu falo que elas têm a mesma origem embrionária, mas a função diferente. Por exemplo, né, a própria baleia então a própria baleia, né, que é um mamífero aquático, e o macaco. Se você observa a estrutura que você vê aqui na sua imagem, A, B, C, D e E, você vê aqui, ó, morcego, baleia, ser humano e cavalo. E as cores, elas mostram perfeitamente que os ossos são iguais. A forma como esses ossos estão dispostos dentro do processo evolutivo que são diferentes. Então, guarda, convergência, analogia, divergência, homologia. Então, guarda essa característica. E aqui mostra um pouco da origem bioquímica do processo. Ou seja, né? Quantos aminoácidos diferentes tem? Então, o chimpanzé com a gente, nada. O gorila, 1. O gibão, 2. O macaco, 8. O camundongo, 27, assim por diante. Então, o número de aminoácidos diferentes na cadeia beta de hemoglobina, por exemplo. Então, no caso, é quase nada. Né? No caso do chimpanzé não existe. Então, o sangue do chimpanzé é igual ao nosso. Tanto que o macaco rhesus, ele é estudado naquele fator RH que nós estudamos em sangue, tá? Então, a rã, por exemplo, ela tem, 67 aminoácidos diferentes na cadeia, tá? Quando a gente olha a estrutura embriológica e você faz os comparativos dos primeiros seres, da primeira premissa, que é essa aqui, ó, os bichos são praticamente iguais, né? Então, você percebe que há uma pequena diferença. Conforme o processo evolutivo e gestacional, vamos dizer assim, de desenvolvimento do embrião aumenta, você percebe uma diferença significativa nesse processo. Então, embriologicamente, eles são muito parecidos. Existe uma coisa que a gente estuda, que são os ovos, tá? Porque, assim, ovo, todo organismo põe, porque a gente tem o ovo zigoto. E aí nós temos, por exemplo, ovos que têm muito vitelo, como é o caso de aves e répteis. Percebam que aves e répteis são muito parecidos. Então, eles são ovos, por exemplo, megalécitos. O ovo humano, ele é oligolécito, então ele é um ovo que tem o quê? Pouco vitelo. Por quê? Porque a gente tem placenta. As aves e os répteis não, eles têm um ovo com casca, então o desenvolvimento dele é fora do bicho, tá? A maioria, praticamente todos, tá? Então, essa característica do ovo com vitelo também é um fator extremamente importante, tá? Que é uma coisa que a gente estuda muito no primeiro ano, tá? Então, os fósseis, eles são fundamentais para essas marcações que nós temos. Então, de certa forma, o uso dos fósseis, né, a estrutura dos fósseis, ela é fundamental, né? Por quê? Porque o fóssil, ele é uma medida comparativa. Então, por causa deles, eu consegui entender como as espécies evoluíram e de que maneira essa evolução influenciou diretamente o meu cotidiano como espécie humana, né? Então, o fato da gente ser bípede, o fato da gente ter um crânio menor, uma mandíbula menor. Então, tudo isso são fatores preponderantes, tá? Então, isso é uma coisa. E aí a gente usa o quê? Usa elementos radioativos, tá? Principalmente meia-vida. O isótopo mais usado para a gente é o carbono, mas você tem outros isótopos, como, por exemplo, o urânio, que tem meia-vida de 704 milhões de anos, né? E o carbono 14, quase 5.800 anos. A gente usa muito carbono 14. Então, a melhor prova de que eles existiram, olha esse fóssil que top, tá? E assim, ele foi retirado nesse formato, tá? Então, isso é um fóssil, provavelmente, pelo bracinho de um Tiranossauro Rex, tá? E aí o Lamarck fala sobre o uso e desuso. Então, vamos lá, entender sobre cada processo. O Lamarck, ele fala sobre o uso e desuso e a transmissão de caracteres adquiridos. Então, ele diz que se eu uso demais uma determinada coisa, ela evolui. Ela evolui e ganha força, tá? Se essa característica não é utilizada, ela entra em desuso, atrofia e desaparece. Então, por exemplo, o pescoço das girafas,
ele foi uma das características que ele disse que o pescoço da girafa se alongou ao longo do tempo, e ao se alongar, né, ao longo do tempo, o pescoço foi ficando cada vez maior, 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 até atingir o tamanho que a gente conhece hoje, tá? Então, essa é a ideia que o Lamarck colocava. E, segundo ele, né, as imposições do ambiente seriam transmitidas pela reprodução aos descendentes. Então, essa lei de transmissão dos caracteres adquiridos, ele nunca falou que não existia uma transmissão de características. A única coisa que há uma discordância é que, de fato, né, a característica adquirida pelo uso e desuso, ela caiu por terra, né? Isso em 1776, quando ele publicou, né, o seu ensaio. Então, a lei do uso e desuso, ela é válida para alguns órgãos, como músculos, que se desenvolvem com o exercício e se atrofiam com a inatividade. Entretanto, o desenvolvimento do órgão, né, ou sua atrofia não são herdados aos descendentes. É isso que eu quero que vocês deixem bem claro, tá? E a transmissão desses caracteres, ela não é válida em nenhuma circunstância. Os seres transmitem aos descendentes apenas o seu material genético. Mas isso só se sabe agora, como eu disse para vocês. E aí chegou o Darwin. Darwin, filho de aristocrata, playboyzão, aquela coisa toda, né? Publicou seu livro em 1859, tá? Só para você entender, tá? Então, ele nasceu em 1744, né? E morreu, né, em 1829, ok? E aí o Darwin vem com a sua teoria da seleção natural, onde ela diz que quem seleciona é o meio. E aí tem uma coisa muito louca, né? Que o Darwin estabelece. Então, a primeira, os componentes de uma espécie, eles apresentam diferenças de peso, tamanho, cor, ou seja, há grande diversidade de espécies. E um detalhe, o Darwin trabalha muito sobre 3 fatores: alimento, sexo e local onde o bicho vive, tá? E aí ele estudou passarinhos, do tipo tentilhões, tá? Na ilha de Galápagos. E uma das coisas que ele percebeu muito claramente é que, assim, quanto mais isolado é o passarinho, por exemplo, quanto mais isolada é a ilha em que está o passarinho, mais específico ele é. Então, isso é uma coisa que ele desenvolveu de maneira muito eficiente, tá? E quanto mais próximas as ilhas, maior a chance dos passarinhos, dos tentilhões, serem mais parentes ou terem características mais associadas. O Darwin, ele estudou muito, muito, muito o Thomas Malthus, tá? A teoria malthusiana, ela é sensacional. E ela fala, né? E eu recomendo que vocês leiam, que fala sobre o livro, né? Um ensaio sobre populações. Ele afirma que uma população cresce em progressão geométrica, enquanto o alimento cresce em progressão aritmética. Isso é uma das maiores revoluções que nós temos, né? Porque você tem que pensar assim, há um diapasão, há um espaço entre progressão geométrica e progressão aritmética. Para você, indivíduo que não sabe nada de matemática, progressão geométrica é aquela assim, ó, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. E a progressão geométrica é 2 mais 2 mais 2 mais 2, e assim por diante. E que, óbvio, o espaço entre a progressão geométrica de uma população e a progressão aritmética gera o que ele chama de seleção orgânica ou natural, tá? Então, Malthus, de acordo com Malthus, chegaria um tempo em que haveria uma população muito grande para a quantidade disponível. Então, essas ideias fizeram, né, o Darwin supor que circunstâncias propostas por ele, né, ocorreria uma luta pela sobrevivência. E aí ele chama de características vantajosas, tá? Ou não é melhor característica, porque não existe uma melhor característica, mas aquelas que são características vantajosas, aquelas que me trazem vantagem, né, permitem a mim comer mais, transar mais, ter mais filhotes. Logo, eu perpetuo a minha espécie. Se eu como menos, eu transo menos, eu vou ter menos filhotes, tá? Então, essa é uma característica bastante importante. Então, aqui, ó, você observa o que é progressão geométrica e o que é progressão aritmética, ok? Então, essa é uma característica muito boa. A partir daí, ele publicou o seu livro, né?
tem a história do Wallace que o Pro contou para vocês. E aí, comparando Darwin com Lamarck, né, os dois procuram explicar a adaptação. E uma coisa que os dois concordavam, que as espécies evoluíam. Isso era um fator que os dois concordavam, tá? Então, tanto o Lamarck como o Darwin foram evolucionistas que procuraram explicar adaptações como resultado, né, de mudanças nos seres vivos. Ele considera o ambiente como elemento estimulador e o Darwin considera o ambiente como selecionador daquela característica, tá? Então, fique muito claro, ok? Então, partindo desse pressuposto, pensando nas minhas girafinhas, a girafa que ia esticando o pescoço, pensando na ideia lamarquista, ela ficava com o pescoço esticado. Aquelas que tinham o pescoço mais longo para Darwin tinham vantagem. Lembrando, mais comida, mais energia, logo mais sexo, mais filhote. Mais filhote, essa característica vantajosa, ela era levada às próximas gerações. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os alunos, que é um negócio que eu conto uma história. Existe um lugar, depois pesquise, PETAR. O PETAR é o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira. Lá é o maior conjunto de cavernas do mundo, um dos maiores conjuntos de caverna do mundo, tá? Essa característica de caverna, ela permitiu o aparecimento numa caverna chamada Areias, né, de um bagre. Esse bagre era cego. E aí, o que acontece? O bagre que está nessa caverna, ele é cego. Aí a minha pergunta é, ele é cego porque ele vive no escuro, na caverna? Ou porque ele vive na caverna, ele é cego? Então, foi o fato dele viver em caverna que fez com que ele ficasse cego, ou ser cego não faz a menor diferença? Então, partindo desse princípio, o bagre é aquele peixe com bigode, tá? Então, partindo desse princípio básico, né? Pensando na ideia lamarquista, o bagre ele ficou cego porque ele estava no escuro, então ele não precisa do olho, logo ele perdeu o olho por desuso. Já pensando na ideia do Darwin, o olho não faz a menor diferença para o bicho. Mas os bagres que viviam no escuro tinham bigodes mais largos, tinham bigodes mais compridos. E esse bigode que ele tem, que eu brinco, que é chamado de barbilhão, não de bigode, mas eu chamo de bigode para deixar você mais entendido do assunto. Esse bigode mais longo permitia que ele conseguisse encontrar alimentos mais fácil. Mesmo processo. Ter bigode grande entre aqueles que tinham bigode pequeno foi vantagem. Então, mais comida, mais energia, mais sexo. A característica bigode comprido foi vantajosa na caverna. O olho em si do bagre ele já é pequeno, tá? Mas ao longo do processo evolutivo, a característica da estrutura do olho, ela desapareceu, ficou só a órbita, ou seja, tem só uma menção de olho, tá? Então a seleção, ela pode agir sobre a diversidade das populações de maneiras diferentes. A seleção que a gente chama de estabilizadora, né, ela favorece indivíduos portadores de formas intermediárias, eliminando os que apresentam formas extremas. Então, por exemplo, uma espécie que é endêmica, que vive em uma única região, se aquela região desaparece, a espécie desaparece. A seleção direcional, ela beneficia os portadores de formas extremas, como, por exemplo, uma espécie endêmica. Sei lá, a ararinha azul, que só faz ninho no Buriti, no Pantanal. Se eu tirar o Buriti, já era. E a seleção disruptiva favorece indivíduos de qualquer uma das formas extremas, tá? Então, a gente fala de 3 tipos de seleção. Estabilizadora, que é intermediária, que é a da maioria dos organismos, e direcional e disruptiva, tá? Então, a direcional uma das formas extremas, e a disruptiva, ela favorece de qualquer forma as extremas, tá? Para determinadas características, ok? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Então, partindo dessa característica, pensando nessa base aqui, ó, imaginando essas bolinhas, e que essas bolinhas, elas têm, por exemplo, não precisa nem ter as mesmas cores diferentes. Vamos partir do princípio de que eu tenho bolinhas de cores iguais, mas que elas têm tamanhos diferentes. Só vai passar pelo buraco aquelas que estão associadas a menor tamanho. Isso é seleção natural. E aí, automaticamente, essas espécies que passaram, elas têm a característica mais eficiente, portanto, elas conseguem sobreviver.
tá? Mesma coisa vale para uso de antibiótico, DDT, tá? Melanismo industrial, que é muito contado, né? Uma coisa que é bastante contada, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas entendam uma coisa. Eu tenho, não sei se vocês já viram, mas vários sabonetes bactericidas, eles falam, mata 99,9% das bactérias. E aí você fala, pô, que porcaria, né? Por que não mata 100? Porque eu sempre tenho dentro de uma população de bactérias, algumas que já são resistentes. Então, essas vão sobreviver, tá? Então, essa é uma cara. Mesma coisa vale para o inseto. Eu tenho insetos, né, em que eu tenho dentro desse grupo de insetos um que já resiste. O fato dele resistir permite a ele que ele consiga se multiplicar, porque ele não vai morrer. Então, você percebe que há uma seleção direcionada, né? Então, ela favorece um dos extremos. E do melanismo, fala sobre as mariposas na Inglaterra. Lá tinham as cascas das árvores eram esbranquiçadas, favorecendo essa borboleta aqui. E aí, o que acontece? Depois de 1900, quando começa a Revolução Industrial, a fuligem da queima de carvão, ela acaba escurecendo a casca, favorecendo assim essas mariposas aqui. Então perceba que essa mariposa fica muito mais evidente aqui. Olha como ela está aqui, não dá nem para ver ela, né? Então, num primeiro momento, elas eram assim, essa população preta era menor e essa aqui era maior. Quando escureceu, né, as rochas, quando escureceram as rochas e as árvores, o que aconteceu? Aconteceu dessa população aqui ficar exposta, diminuir e essa população ter vantagem. Isso é chamado de melanismo industrial. Da mesma forma, as bactérias. Gente, tem uma bactéria neonatal em Brasília, principalmente porque aconteceu isso muito na UNB, na Universidade de Brasília, lá no Centro Neonatal de Medicina. Existiu uma superbactéria. O que é uma superbactéria? Uma bactéria altamente resistente a todo tipo de antibiótico. E, curiosamente, ela matou 56 crianças. Por quê? Porque ela ficava presente naquela sonda parenteral, que é a sonda que serve para alimentar o bebê. E aí, o que aconteceu? Os caras tiveram que, reestruturar toda a UTI. E, curiosamente, eu tirava a bactéria da UTI e ela morria. Então, ela era uma bactéria altamente adaptada. Então, por isso que você não pode ficar, criatura, tomando antibiótico de qualquer jeito, à torta e à direita. Antibiótico, ele tem uma quantidade de dias e uma quantidade de horas de intervalo entre cada nova dosagem. Tá? O que é o antibiótico? É o anticorpo pronto. Tá? Então, ficar tomando antibiótico à revelia pode causar o surgimento de bactérias altamente resistentes. Então, preste atenção nesse processo, ok? Bom, formas de se formar novas espécies. O primeiro conceito é o chamado isolamento geográfico. O Darwin estudou muito esse isolamento geográfico por causa das ilhas, que eu comentei com vocês no início da nossa aula. Quando você tem o surgimento de uma barreira física, que a gente chama de isolamento geográfico, que é uma barreira física, você tem, por exemplo, uma diversificação dessas espécies. O que não significa que essas espécies vão efetivamente viver. Elas podem morrer, mas ela tende a formar uma nova espécie. Por quê? Porque ela foi isolada por uma barreira, essa só vai cruzar entre si e essa população só vai cruzar entre si. Ou seja, dessa forma, esses indivíduos não cruzam com esses. Esse mecanismo a gente tem que a gente pode estabelecer como mecanismos pós e pré. Então vamos lá entender o que é isso. O que é o mecanismo pré e o mecanismo pós? O mecanismo pós e pré, ele pode ser gamético ou zigótico, tá? Se eu tenho, por exemplo, um mecanismo pré-gamético, o gameta não fecunda o óvulo, ponto. Então eu tenho uma espécie 1 que foi isolada, né? Eram duas espécies, eu formei espécie 1 e 2. Como é que eu sei que essas espécies são diferentes? Eu vou pegar e cruzar esses indivíduos. Se não houver fecundação, mecanismo pré-gamético. Se houver fecundação, porém não formar um embrião, eu chamo de mecanismo pós-zigótico, tá? Então, formou o zigoto, mas não desenvolveu.
Então, esses são dois mecanismos. Então, quando a gente fala de pré-zigóticos, impedem o acasalamento ou fecundação. E o mecanismo pós-zigótico são os que inviabilizam a sobrevivência do híbrido, tá? Ou a sua fertilidade, como é o caso, por exemplo, do jumento, né? Como é o caso da égua, que cruza com o jumento e forma o burro. O burro é um híbrido estéril. Então, é um mecanismo pós-zigótico, tá? Nós temos um mecanismo pós e pré-gamético e pós e pré-zigótico, beleza? Tranquilo? O Pro já explicou um pouco sobre a irradiação adaptativa, animais que têm a mesma origem embrionária, porém vivem em ambientes diferentes, tá? Como é o caso do morcego que voa e o macaco que é mamífero. Os dois são mamíferos, mas um voa e o outro não. E eles têm a mesma origem, tá? Todos vêm do musaranho, que é o mesmo mamífero ancestral de todos nós, tá? Que é chamado de sinodonte, ok? E aí nós temos os grupos, né, de mamíferos. Vocês têm os quirópteros, que são os morcegos, os primatas, os cetáceos, os carnívoros, os monotremados, os marsupiais, os eutérios, né, que aí você tem os mamíferos chamados de placentários. Você tem os proboscídeos, que são os elefantes, os rodêntios, que são os roedores, os edentatas, que são o tamanduá. Então você tem várias ordens, todas elas são irradiadas adaptativamente, por quê? Todos têm a mesma origem embrionária, porém não estão no mesmo ambiente, tá? E a convergência adaptativa, que a gente chama de analogia, tem a mesma função, porém a origem embrionária é diferente, beleza? Então, ó, aqui é homólogo, aqui é homólogo, aqui é homólogo, beleza? Agora, na irradiação convergência adaptativa, ela resulta em analogia, tá? E aí você tem o que a gente chama de ritmo de evolução, tá? De acordo com o modelo de microevolução, pequenas alterações, né, decorrentes desse processo, e aí entram três tipos de microevoluções. Então vamos entender o que é cada uma. O primeiro é o que a gente chama de gradualismo. Gradualmente você vai tendo uma mudança. O segundo é o equilíbrio pontuado, em que eu tenho o que a gente chama de disrupção, ou face disruptiva, que é uma novidade evolutiva. A espécie continua vivendo, né? E aí eu tenho variações, pequenas variações, que vão formando espécies diferentes, tá? Então, aquela que a mudança é gradual e aquela que a mudança é chamada de disruptiva. Além disso, nós temos outros tipos de características evolutivas. O que a gente chama de alopatria, simpatria e paripatria. Tá? A alopatria é o isolamento geográfico que eu já mostrei para vocês. A simpatria é uma variação como essa que vocês estão vendo. Tá? Ela ocorre uma variação de um organismo, uma mudança de uma determinada característica simples que inviabiliza a reprodução. Então, dentro do mesmo território, eu formo duas espécies. E a paripatria são organismos que vão formando núcleos ao redor de uma população central. Então, esses são os fenômenos mais importantes que a gente tem. Tá? Características muito importantes relacionadas a esses indivíduos, ok? Então, a paripatria, ela tem um fundamento muito básico, né? Uma característica muito básica dentro desse caráter, tá? Por quê? Porque formam indivíduos completamente diferentes, né? Então, ela pode formar o que a gente chama de desequilíbrio adaptativo. Então, o que acaba acontecendo aqui? O equilíbrio pontuado que a gente fala, né? Longos períodos de estabilidade se alternam com curtos períodos de súbitas mudanças, que a gente chama, que eu chamo, né, de maneira muito característica de ruptura evolutiva. Então, num determinado momento, essa espécie sofreu uma variação, e essa variação forma um indivíduo sem pintas, um indivíduo com 4 pintas e um indivíduo com 10 pintas, tá? Aqui não. Aqui eu tenho o quê? O que a gente chama, esse é um grupo chamado de parafilético, porque eu tenho várias rupturas evolutivas, formando espécies diferentes, e aqui eu tenho um grupo que é monofilético, que vai mudando gradualmente. Tudo bem? Beleza, galera? Então, encerrado esse processo,
Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse nosso tempo juntos, né? E eu queria agradecer bastante vocês pela paciência e pela oportunidade de eu poder ter compartilhado um pouco de conhecimento, um pouco de diversão e um pouco do carinho de vocês, tá? Então fica aqui o meu carinho e o meu agradecimento a todos vocês do terceiro médio e com certeza, gente, com certeza vocês vão ter muito sucesso na vida de vocês, porque passar pelo que a gente passou nesse ano vocês vão mostrar que vocês de fato são diferentes, tá bom? Meus amores, aquele mega, ultra, super beijo biológico para vocês e até a próxima aula. A gente se vê por aí. Beijinho biológico. Tchau.